Cheguei agora com um novo conteúdo, números primos. Alguém pode dizer o seguinte, vou escrever aqui no quadro, tá? Números primos. Alguém poderia dizer, professor, números primos é porque tem um grau de parentesco? Mas não é. Segundo Pitágoras, números primos vêm de números primários, por isso número primo. Agora nós iremos aprender como identificar esses números primos. O livro de vocês, ele traz dois exemplos. No primeiro exemplo, vou colocar aqui, para a gente poder visualizar melhor, eu vou desenhar o primeiro exemplo. Ele vai falar o seguinte, abaixo temos 6 quadrinhos, ele vai utilizar aí 6 quadrinhos, tá? Eu não vou escrever os quadrinhos, eu vou escrever já a figura geométrica aí, para que a gente possa, seria mais ou menos assim, ó, teria aí 6 quadrinhos, né? A gente tem 2 aqui, ó, na vertical e 3 na horizontal. Então, 3 vezes 2, 6 quadrinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele desenha também esses quadrinhos de uma forma diferente. Ele aqui desenhou aqui na vertical e depois ele desenhou esses mesmos quadrinhos, okay, sendo na forma ou na posição horizontal. A mesma coisa, na parte vertical, agora nós temos 3, 1, 2, 3, e na parte vertical temos 2, que também vai dar 6, né? 2 vezes 3, ou 3 vezes 2, vai dar 6, ou vão dar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí temos 6 quadrinhos. Ele também desenhou os 6 quadrinhos assim, ó, nessa posição assim. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4, 5. Digamos, tá, gente, que sejam aí quadrados, tá? Nessa posição vertical. E ele desenhou aí, ó, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, né? E também desenhou assim na parte vertical, ok? Aqui horizontal e aqui vertical. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu arrumar aqui e mais um aqui, 6. Então, a gente observa que temos aí 4 formas de desenharmos esses quadrados, segundo o exemplo 1, aí, simbolizando aí o número 6, ok? Por quê? Veja só, se colocarmos assim, ó, vou colocar o D de divisores, colocar divisores de 6. Se você dividir o 6 por 1, vai dar 6. Se dividir o 6 por 2, ou por 3, melhor dizendo, vai dar 2. Se dividirmos o 6 por 3, vai dar 2. E, por último, o 6 dividido por 1 vai dar 6. Então, o que é que acontece? Os divisores de 6 são 4. 1, 2, 3 e 6. Então, a gente tem 4 possibilidades de representarmos os divisores de 6. Isso não acontece com todos os números. Tem números que nós não conseguimos representar dessa forma, que aí são os chamados de números primos, né, que vem lá dos primários de Pitágoras. Tá? O caso aí do segundo exemplo do livro de vocês, cuja página, eu não coloquei lá no início, mas a página é 35. Tá? Então, os divisores de 5. Divisores de 5. Quando a gente fala desses divisores, vocês têm que lembrar que divisores, eles têm que ser, a conta, né, da sua divisão tem que dar exata, senão não é divisor, ok? Lembre-se disso. Então, divisores de 5, nós só vamos ter 2. O 1, tá? E ele mesmo. Lembrando que para ser divisor também começa, né, no número 1 e termina sempre nele mesmo. Então, quais são as possibilidades que nós teríamos de representar geometricamente os divisores de 5? Apenas 2. Ó, 1, 2, 3, 4, ó, 5. Ou na horizontal, né, assim, ou na vertical. 1, 2, 3, 4. E a gente tem o 5 aí, né? Deixa eu arrumar aqui para ficar bonitinho. Teríamos aí o 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque quando formos representar os 5, né, aqui quadrinhos, ó, eu teria que apagar esse pedacinho aqui para ficar 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. E o que acontece? Vai faltar aqui um espaço para formar essa figura geométrica, né? Então a gente não tem como representar o 5 dessa forma aqui. Tá?
Volta lá, que a gente tinha antes. Então, quando é que o número é primo? Simplificando toda essa história que a gente aqui tentou desenhar para vocês. Ele só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Tem alguns exemplos disso? Temos. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu apagar para ficar melhor, né? Aqui, vou apagar aqui, tá? Vou deixar essa parte aí. Então vamos lá. Divisores, né, de 3, só tem 1 e ele mesmo, ok? Divisores do 5, que acabamos de fazer, do 5, que também só tem 1, botei 2, não foi, é 3, desculpa aí, tá, gente? Divisores de 3, 1 e ele mesmo. Divisores de 5, 1 e ele mesmo. Divisores de 7, a mesma situação, 1 e ele mesmo. Ó, divisores de 11, 1 e ele mesmo. Ou seja, todos esses números aqui que eu acabei de colocar aqui como exemplo no quadro para vocês, eles são os divisores, são números primos. Por quê? Porque só tem dois divisores. Alguém pode dizer, então, professor, os números primos, eles são ímpares, né? Não. Tá? A gente tem um número aí que é ímpar e que ele não vai ser divisor. Ou melhor, desculpa, ele não vai ser primo. Por quê? Porque ele tem mais de dois divisores. O número 15. 15 é ímpar. Ó, 15 é ímpar, ok? 15. E ele tem mais de dois divisores. Então ele não é primo. Ó, começa com 1. Nós temos o 3, que podemos dividir aí por 15, que vai dar 5. Temos o 5, ok? Temos mais 1, né? Quem seria? O próprio 15. Então veja que o número 15 não é primo. Por quê? Porque ele tem 1, 2, 3, 4 divisores. E para ser primo, tem que ter dois divisores. O número 1 e ele mesmo. Então, o número 15 ele não é primo, ele é um número composto, tá? Aí eu poderia perguntar agora para vocês, existe algum número par? Ou alguém poderia perguntar para mim, existe algum número par primo? Existe. Apenas um, que é o número 2. O número 2, ele é um número primo. Só tem 1 e 2 como divisor. E é o único número primo par. O número 1 é ímpar, mas não é primo. Por quê? Porque ele só tem o número 1. Então ele nem é primo, tá? Por esse motivo. Ok, gente? Eu espero aí que vocês tenham entendido o assunto de números primos. Recapitulando, ele tem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Mais de dois divisores, ele deixa de ser primo e passa a ser um número composto. Ok? No livro de vocês ele não dá essa explicação, mas a gente está aqui já adiantando algum conteúdo para vocês. Então, o número primo tem apenas dois divisores. Lembrando, não tem grau de parentesco. Ok? Gente, tchau, tchau. Bons estudos para vocês. Deus abençoe vocês.